Paz e graça, amados. É um privilégio, não é? Termos a oportunidade de partilhar a palavra de Deus. Eu sou James. E é um privilégio para mim me colocar nesse grande desafio de apresentar o entendimento sobre a perspectiva da viagem. A primeira parte estávamos a falar sobre a nossa viagem em Deus, onde levamos a entender que a nossa vida cristã não é simplesmente um facto relacionado quer dizer, a um processo de ter recebido Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador e que como se tudo parasse lá e já não tem mais nada pronto, já não tem mais nada a fazer. Mas eu que gostaria de levar a entender que, pronto, recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador. Era só um passo. E depois desse passo de termos recebido Cristo como nosso Senhor e Salvador, ali começamos um outro desafio. E qual é o desafio? É um desafio de possuir mais Deus, de capturar mais Deus, de crescer em Deus, de nos tornar grande, maduro, prontos, estruturas que Deus pode usar para a execução dos seus planos, dos seus propósitos. A razão pela qual estou a falar sobre essa perspectiva da viagem. Da viagem por quê? Da viagem porque estamos a sair de um posicionamento e estamos a avançar para um posicionamento. Quer dizer, é uma peregrinação onde estamos a viajar em fases, onde conseguimos possuir Deus, onde conseguimos ganhar Deus, onde passamos a capturar cada vez mais Deus. Eu quero ganhar Deus, eu quero capturar mais Deus, eu quero mais de Deus na minha vida. E a cada vez que eu estou a possuir Deus, estou a capturar Deus, estou a ganhar mais de Deus na minha vida, já deixo de ser o que eu era antes e passo a ser uma outra coisa, uma estrutura diferente, um projeto diferente. Essa estrutura que vai ter a capacidade de executar os propósitos, os planos de Deus para a minha vida. Então, é nesse sentido que hoje, pronto, nos foi dada a oportunidade para que nós possamos discutir sobre, no mesmo ângulo da viagem, mas falando sobre a viagem, mas na perspectiva de Jacó, olhando para Jacó, o contexto de Jacó, a perspectiva de Jacó, e tentar entender mais ou menos como é definido a viagem na perspectiva desse homem que é Jacó. O que nós conseguimos entender é que, na verdade, Jacó é chamado, como todos nós bem conhecemos, Jacó que é o filho de Isaac, não é? Com o irmão dele Esaú. Pronto, o avô que é Abraão. Então nós conseguimos ver que Jacó faz parte dos patriarcas, porque quando estamos a falar de patriarca, estamos a ver Abraão, estamos a ver Isaac, estamos a ver Jacó. Mas esse Jacó que estamos a tentar estudar e entender, que é chamado a ser patriarca, esse Jacó que é chamado a ser patriarca, cujo a dimensão patriarcal mora nele, mas o que nós conseguimos entender é que esse Jacó simplesmente o que acontece é o quê? O que acontece é que, ao olhar para ele, é o quê? É uma pessoa que é usurpador, uma pessoa que é, pronto, mentiroso, enganador, e uma pessoa que é motivado pela carne. Segundo o nome dele, Jacó, Jacó quer dizer simplesmente usurpador, e usurpador que tem simplesmente a ver com alguém que ocupa o lugar do outro de forma ilegal, não é? Jacó quer dizer simplesmente gatuno, não é? Também que tem o sentido de
desculpa, alguém que recebe o que não é dele, que recebe de forma ilegal algo que não é dele. E Jacó também quer dizer simplesmente Jacó também quer dizer simplesmente alguém que expõe o seu posterior, quer dizer simplesmente alguém que é motivado pela carne, uma pessoa carnal. Mas o que nós conseguimos ver é o quê? É que esse Jacó que é usurpador, esse Jacó que é gatuno, esse Jacó que é motivado pela carne, aquele mesmo Jacó é a pessoa a quem Deus ligou um propósito específico, um plano específico, alguma coisa específica na vida dele. Lembrem-se que estamos a falar da nossa viagem e nas sessões anteriores estávamos a falar sobre os planos, propósito, quer dizer, quando Deus nos chamou, quando nós recebemos Cristo na nossa vida como Senhor e Salvador, nós nos apercebemos que havia já alguma coisa de Deus ligado à nossa vida. É o caso de Jeremias, quando Deus disse: antes que eu te formasse na madre da sua mãe, eu te conheci. É só para nos fazer entender que no momento em que nós recebemos Cristo na nossa vida, Senhor, como Senhor e Salvador, é dali que Deus nos leva a entender que nós já éramos a preocupação dos pensamentos dele. Quer dizer, antes que nós fôssemos formados dentro do que é na madre da nossa mãe, onde Deus já tinha nos posicionado a alguma coisa ligado à nossa essência em Deus, a um plano específico ligado ao que nós somos em Deus. Então, é disso que precisa preocupar o nosso interior, que precisa preocupar cada um de nós. E o que acontece na mesma com a pessoa de Jacó é um camarada como todos nós conhecemos, começamos a nossa vida na terra. Pronto, ninguém nasceu, como que eu posso dizer, ninguém nasceu cristão. Todos nós começamos a nossa vida na Babilônia, todos nós começamos a nossa vida no mundo, não é? É como o homem de Deus tem dito, o meu pai espiritual tem falado, quer dizer, todos nós nascemos pecadores, mas cada um de nós desenvolve a especialidade dele, a especialidade dele em pecar, não é? Nem todos são prostitutas, nem todos são gatunos, nem todos são são malandros, nem todos são drogueiros e não sei o que, nem todos são isso. Quer dizer, todos nós nascemos pecadores, mas o que acontece é que cada um de nós desenvolve a especialidade dele em pecar. Então, o que acontece é o quê? É que eu sou pecador, você é pecador, cada um de nós é pecador e cada um de nós tem cada tipo de vício dele. Então, todos nós temos um tipo de vício específico. Então, o que nos leva a entender é que todos nós começamos a nossa vida num ângulo, ou no mundo, ou nessa constituição definida que é a Babilônia. Todos nós começamos a nossa vida lá. Mas num tempo específico, Deus nos tira de onde estávamos e nos coloca num processo. E nesse processo, que é um processo transformacional, onde Ele vai nos desafiar do posicionamento onde nós estamos, Ele onde vai nos desafiar do posicionamento onde nós estamos e nos leva a um outro posicionamento onde vamos deixar a natureza da vida anterior no qual estávamos a funcionar e abraçar uma nova natureza. É o caso de Jacó. O que acontece é o quê? É que Jacó começou a vida dele, apesar de ser filho de Isaac, o que acontece? Ele começou a vida dele do outro lado, como gatuno, como usurpador, como uma pessoa mentirosa, como uma pessoa motivada pela carne.
Mas era uma pessoa que carregava nele os propósitos de Deus. Era uma pessoa que carregava nele os planos de Deus. Era uma pessoa no qual estava ligado o quê? Estava ligado o quê? A dimensão patriarcal de Deus estava ligado nele. Mas era que era gatuno, era usurpador, era uma pessoa motivada pela carne. Mas o que acontece? O que acontece é o quê? O que acontece é o quê? Como Deus tinha um plano específico ligado à vida dele, mas que o estado interior dele estava em oposição com os planos e os propósitos de Deus na vida dele, o que acontece é que Deus colocou Jacó num processo no qual ele entrou para confrontar a pessoa de Jacó. Confrontar o Jacó, quer dizer, ele vai tirar Jacó do Jacó onde ele estava, não é? Do estado em que ele se encontra, e vai lhe colocar num processo no qual ele vai confrontar a pessoa dele, vai confrontar a natureza caída dele, vai confrontar as trevas interior dele, vai confrontar cada aspecto do interior dele. É isso o sentido da viagem, onde há um confronto regular, onde há um confronto constante com as nossas trevas interior, com a nossa natureza adâmica, com o que define o que nós somos, mas não na perspectiva do pensamento de Deus, mas o que nos define na perspectiva da constituição onde nos encontramos, que é simplesmente a Babilônia, onde nós pensamos, mas os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus, onde nós fizemos os planos, mas que são planos que não vão de encontro com, quer dizer, não vão de encontro com o plano de Deus. Então nós estamos lá, nos sentimos satisfeitos nesse conforto aí, e Deus vem confrontar o que nós somos e nos levar a entender que há um plano, há um propósito, há uma viagem especificamente para cada um de nós, onde todos nós somos chamados a fazer o que? A nos engajar nessa viagem, a começar essa caminhada, a começar essa viagem em Deus. Então isso sim é o grande desafio. Deus olha para Jacó, uma pessoa no qual Deus tinha ligado um propósito específico. Ele era chamado a ser patriarca, mas o que acontece é o quê? É que a definição interior da pessoa de Jacó é que Jacó era gatuno, Jacó era usurpador, Jacó era uma pessoa motivada pela carne. Mas por causa do projeto, do propósito que Deus tinha para ele, o que é que Deus fez? Deus vai lhe colocar num processo, e nesse processo tinha como finalidade o quê? Esse processo tinha como finalidade confrontar a natureza interior de Jacó. Deus colocou Jacó num processo onde ele tomou a iniciativa de confrontar a natureza interior de Jacó, confrontar as trevas de Jacó, confrontar a natureza caída de Jacó, de forma que o Jacó desaparece para que Israel apareça. Por quê? Porque Israel não se encontrava fora de Jacó, mas Israel se encontrava dentro de Jacó, mas Israel não conseguia se expressar simplesmente porque a natureza interior de Jacó, a natureza caída de Jacó, as trevas interiores de Jacó sufocava Israel que estava lá. Então Deus entrou, colocou Jacó num processo que tinha como finalidade matar Jacó, quer dizer, Jacó, exterminar Jacó de forma que Israel aparece. Então, isso sim é o sentido da definição dessa viagem na perspectiva de Jacó, onde Deus coloca Jacó nesse processo e que esse processo tem como finalidade confrontar, matar, confrontar Jacó, de forma que Jacó desaparece e que Israel aparece. Então, esse é o grande desafio da viagem em que nós podemos
vê sobre a pessoa de Jacó. Então, é uma grande, é um pensamento que nós precisamos possuir, entender que todos nós nos encontramos numa viagem, mas é uma viagem, não uma viagem física. Em princípio, isso não é uma viagem física, mas é uma viagem transformacional. É uma viagem transformacional por quê? Porque é uma viagem que, pronto, estaremos viajando com as nossas caras, com a nossa postura, do jeito que nós estamos. Mas a mudança é uma mudança interior. A mudança é uma mudança da nossa natureza interior, onde nós deixamos de ser o que nós éramos antes de ouvir o que eu estou a falar. E passamos a ser o que nós precisamos nos tornar, não segundo os nossos pensamentos, mas passamos a ser o que nós precisamos nos tornar no pensamento de Deus. Qual é a perspectiva de Deus para a vida de cada um de nós? Qual é o pensamento específico de Deus para a vida de tu que estás a mover? Então, isso é o que é a preocupação de Deus para as nossas vidas. E isso é o que Deus quer nos levar a entender. E isso é o que Deus quer colocar na nossa mente, desafiar cada um de nós a entender a necessidade de viajar, mas é o que nós passaremos a discutir nesse preciso momento, a viagem, mas numa perspectiva de Jacó, no contexto de Jacó. Como é que Jacó teve a capacidade de viajar com Deus de um ponto para um ponto, e entendendo que não era uma viagem física, mas é uma viagem mutacional, uma viagem interior, uma mutação interior da pessoa de Jacó, onde Jacó deixa de ser o que ele era, Jacó, gatuno, usurpador, não sei o quê, e passa a ser um outro Jacó, um Jacó que é simplesmente a expressão do pensamento de Deus, e que é simplesmente a manifestação dessa dimensão de Israel, onde ele consegue aparecer e trabalhar na execução dos propósitos e do plano de Deus para a vida dele. Então, até lá foi uma benção permanecer para partilhar conosco a palavra do Senhor. Então, vou encorajar todos que estão a me ouvir, então, com muita gentileza, para se inscrever no nosso canal, deixa um like, um comentário, entre em contato e teremos sempre aquela disponibilidade de partilhar, discutir e acredito que Deus vai continuar a nos abençoar. Não perca a nossa segunda a nossa segunda sessão sobre a viagem na perspectiva de Jacó, e creio que Deus vai continuar a nos abençoar, que Deus nos abençoe até a nossa segunda sessão. Obrigado.